Oi, pessoal. A lição de hoje, então, é a lição 2, que tem por título O Chamado de um Líder. E o texto áureo diz: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se encontra no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Então, nós já vimos aí que o quão importante foi Josué, né? Agora nessa nova fase, nessa nova etapa na vida do povo hebreu. E nós vamos ver a importância dele como líder, como é importante, né? O chamado de um líder e que todos nós temos um chamado de um líder em nossas vidas, certo? Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, lhe garante a graça suficiente para suportar os embates. Então, a partir do momento que Deus nos chama para fazer algo, seja Deus nos colocando na liderança de um grupo, como um pastor de uma igreja, na liderança de algo, seja na liderança de um serviço, como um gerente, um gestor, liderando alguém, ensinando alguém, então ele não vai colocar a gente ali, a gente para sofrer. Ele vai nos dar a graça, ele nos vai conceder aquilo que a gente precisa para suportar as circunstâncias que vêm, porque quando a gente está na frente de um trabalho, na frente, na liderança de algum grupo, de um grupo de pessoas, de algo do tipo, nós sofremos embates, nós vamos sofrer certas tribulações, vai ter sempre alguém que vai procurar defeitos na nossa liderança, no nosso trabalho, mas Deus nos faz suportar isso, né? Deus não nos coloca lá apenas para sofrer. Ele nos ajuda constantemente porque foi Ele quem nos chamou, certo? Bom, uma das características de um líder é assumir a liderança. Então, um líder, ele vê o momento que precisa tomar uma atitude, certo? Assumir ali a liderança e ele fala: Não, eu vou fazer isso. Esse é meu momento, certo? E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então você vê que no finalzinho do livro de Deuteronômio, ali no capítulo 34, versículo 39, né, já é falado após a morte de Moisés, que Josué já foi cheio do espírito ali de sabedoria, né? Ele compreendeu que esse era o momento agora dele tomar a frente daquele povo, e o povo também começou a observar, sabia que Josué seria uma pessoa bacana, ideal, porque já acompanhava Moisés aí nessa estrada, e seria ideal ele estar conduzindo agora o povo, né? Ele seria um dos mais apropriados, mais sábios para estar seguindo, levando o povo para a terra prometida. Uma das características de um líder é ter iniciativa, certo? É como eu falei. Então, muitas pessoas, elas se destacam como líderes no momento de emergência, naquele momento em que tem que procurar uma saída, tem que dar um jeito, né? Por exemplo, você está num lugar e acontece um problema, tem que resolver aquele problema, e a pessoa geralmente que tem o espírito de liderança, né? Ela tem aquele potencial de líder, ela tem a iniciativa de falar, vamos fazer isso, pera aí pessoal, pera aí, vamos se acalmar, certo? E você vê, e a iniciativa dele foi através de Deus, né? Através do que Deus mandou para ele, Deus passou para ele a iniciativa que ele tinha que tomar, certo? Passa este Jordão, tu e todo esse povo. Então ele já ordena, passa o Jordão, né? Muitas vezes acontece assim na nossa vida. Deus nos dá um toque, né? Deus nos dá um empurrão através do Espírito Santo e fala, vai lá e faz. Vai lá e toma essa atitude. Vai lá e toma a frente disso aí, certo? Assim como foi com Josué. Um conselho, né? Nós falamos de algumas características de um líder e agora nós vamos para os conselhos. Os conselhos que Deus tem para um líder, né? A palavra de Deus dá para um líder. O primeiro dele é não desprezar ninguém. Então, se você é líder de um grupo, você é chefe de família, você está liderando um grupo numa empresa, na igreja, né? Não pode desprezar ninguém. Você tem que até mesmo isso vai ser bom para você não desprezar ninguém, pelo sentido do que você pode descobrir potenciais em pessoas que muitas vezes você não espera nada, certo?
E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então você vê que lá em Atos 10:34, Pedro ele declara isso. Ele deixa claro que ele reconhece que Deus não faz acepção de pessoas. Então, se Deus que nos chamou não faz acepção de pessoas, quem somos nós para fazer acepção de alguém, certo? Então não podemos, como um bom líder, né, em qualquer circunstância da vida, não podemos desprezar ninguém, né? Às vezes a gente despreza alguém porque a pessoa é estranha, porque não foi com a cara dele, essa pessoa é maluca, só fala baboseira, mas não, muitas vezes essas pessoas podem nos surpreender, né? E mesmo que independente disso, a gente não pode desprezar ninguém. Um conselho também bacana, né? Muito importante, não se esqueça do seu Moisés, né? Como assim o Moisés? Né? Ali no caso Josué, ele tinha Moisés como exemplo, como um líder antecessor a ele, certo? Então Moisés foi guiado, Deus não desamparou até o fim, foi com ele, tanto que não deixou ele falecer de forma convencional, digamos assim, mas levou ele consigo, certo? Para a glória. O seu corpo sumiu da terra, ele foi trasladado, né? E Josué não pode se esquecer de Moisés, certo? Você vê que Deus, quando fala com ele sobre o seu chamado, ele lembra, como eu disse a Moisés, olha, como eu disse a Moisés, eu te digo, como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Então, o que a gente entende disso? O que a gente tem que aprender? Que nós devemos é, levar em consideração os bons exemplos da nossa liderança e lembrar que sim, se Deus foi com nossos líderes antigos, se Deus é com o nosso pastor, com o nosso chefe, com o nosso gerente, né, com o nosso pai, com a nossa mãe, ele vai ser conosco, certo? Se ele não desamparou nenhum deles e se eles foram grandes pessoas, bons exemplos, levaram adiante a palavra de Deus, né, levaram adiante os bons valores, nós vamos aprender com eles e não se esquecer deles, certo? Então lembre-se sempre do bom exemplo do seu líder e lembre-se que assim como Deus foi com ele, vai ser contigo. Embora a vida dos homens, bem como a repercussão de suas obras, tenha curta duração, o povo de Deus deve cultivar a memória daqueles que deixaram sua contribuição para o reino do Senhor. Então, não devemos adorar, né, o homem, não devemos falar, olha, aquela pessoa foi meio grandioso nessa terra, foi uma pessoa assim excepcional. Não, nós devemos lembrar com boa memória, nossa, saudoso irmão fulano, né, é uma pessoa assim, um exemplo na palavra, um exemplo de vida, né? Nós devemos levar do bom exemplo e daquilo que eles fizeram para que a obra pudesse ser realizada, certo? Então, cultivar uma boa memória, a memória daqueles que deixaram, né? Outro conselho para um líder é viver, pregar e meditar nas escrituras, certo? Josué capítulo 1, versículo 8, Deus está falando para ele, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então o que Deus está falando para ele? Olha, o manual está aí, a palavra de Deus, tudo que eu já entreguei para você, para o seu povo, tudo que eu tenho feito é o manual, né? A lei é isso. Segue a lei que vai dar tudo certo, certo? Então a gente aprende isso nesse momento, né? Você vê que é um conselho não só para um líder, mais uma vez, todos esses conselhos não é só para um líder, alguém que tem um destaque ali, mas para todos nós viver, pregar e meditar nas escrituras, certo? Vai ser a melhor coisa que nós podemos fazer nessa terra, uma das melhores coisas é viver, pregar e meditar nas escrituras sagradas, na palavra de Deus. Outro conselho para um líder é reconhecer o seu chamado. Então, você vê que Deus fala assim com Josué: não te mandei eu, não tô mandei eu, né? A mesma coisa. O que ele quer dizer? Oxe, não fui eu que te mandei? Não fui eu que te disse? Não fui eu que te ordenei? Então, se foi eu, se foi Deus quem te mandou,
não desista, né? Não desfaleça, não fique triste. Esforça-te, certo? Né? Dê o seu melhor, né? Então, a gente tem que se lembrar disso. Quando Deus chama alguém, não é para fracassar. Ninguém é chamado por Deus para desistir no meio do caminho. Ah, vou desistir. Não. Você vai fazer até o tempo que Deus falar, não, acabou o seu tempo de fazer isso, certo? Então é assim na nossa vida. Se Deus mandou, se Deus chamou a gente para fazer algo, faça. Ah, mas eu tenho medo, eu não sei fazer, faça, porque Deus não chama ninguém que não tenha um potencial exato para fazer aquilo, certo? Outro conselho é dê o seu melhor, dê o seu máximo, certo? Então ele fala lá, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Então, se esforça e, faça com alegria, faça com amor, certo? É, faça com coração, dê o seu melhor mesmo, né? Não faça, porque estão vendo eu fazer, porque para ficar bonito para fulano. Faça porque é para Deus, certo? Deus te chamou, então faça para ele de coração, porque você vai ver a Deus te abençoar grandemente a partir do momento que você faz algo de coração. Outro conselho, confie nas promessas. Então, é aquilo que eu falei, né? Deus não fala, não te mandei eu, certo? Não tá te lembrando, olha, fui eu quem te mandou. E ele ainda depois fala também, né? Ó, antes disso ele fala, aliás, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. Então, ele está confirmando, olha só, todo lugar que você pisar é seu, né? Ele está falando para Josué. Então, na onde vocês entrarem na terra, lá é de vocês, já é de vocês. Ele está confirmando a promessa. E uma vez que Deus promete algo, a gente não tem que esquecer, a gente tem que lembrar, confiar, acreditar que vai se realizar. Por mais que demore, mas pra gente parece que está demorando, mas para Deus não, é no momento certo que a bênção vai se realizar, certo? Quando o Senhor chama alguém, fica muito claro que sem a ajuda divina, nada de bom acontecerá. Assim não há espaço para vaidade e arrogância no coração de quem foi escolhido, certo? Então, quando Deus chama alguém, né, como a gente falou ali, pô, Deus chamou e tal, né? Então eu vou confiar e tal, mas eu vou me tornar uma pessoa arrogante, vou me tornar uma pessoa egoísta, tal, vou ficar de nariz empinado. Mas se for chamado de Deus, não vai acontecer isso. Deus não chama ninguém para se achar, se empolgar. A partir do momento que a pessoa entra nesse caminho, ela tá fugindo, tá saindo do que Deus os chamou para fazer, certo? Então, se alguém é assim, talvez ela já não está mais na direção do Senhor. E vice-versa, se Deus te chamar, não tenha medo. Ah, mas eu vou ficar arrogante, será que eu vou perder a cabeça? Será que vai subir para a cabeça? Não, vai e faz. Porque o chamado de Deus é perfeito, é claro. Ele não é um chamado para o escuro, é para a luz, certo? Então, em resumo, o que a gente aprende com essa aula? Né? Um líder chamado por Deus tem potencial. Então, o líder que Deus chamou, não chamou em vão, não chamou porque só tem você. Ah, chamou porque é o que vai dar para fazer. Não. Ele chama alguém porque ele acredita, ele sabe que tem o potencial, que sabe que vai aguentar o chamado, que sabe que vai conseguir fazer aquilo, certo? Outro ponto, um líder chamado por Deus deve seguir bons conselhos. Então, siga a palavra de Deus, siga os bons exemplos dos mais velhos, dos líderes antigos, certo? Dos seus antigos líderes, aqueles que te liderou, para que hoje, quando você seja líder, você venha fazer a diferença, certo? Seja no seu lar, no trabalho, na igreja, na escola, na faculdade, não onde for. Você tem a liderança, você tem o potencial para fazer algo. Um líder chamado por Deus não é desamparado. Então, se Deus te chamou, você não vai ficar com a mão na frente ou outra atrás, né? Como a gente fala. Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar de uma forma tal que você vai ver, você vai sentir que Deus está te ajudando, que Deus está te levando, né? Deus não deixa ninguém desamparado, ainda mais quando Ele chama alguém. Se Ele chamou, ele vai te dar as ferramentas na sua mão. Basta você crer, confiar
e não desistir, né? Faça com amor, com fé, com boa vontade, que você vai ver Deus abençoar grandemente o seu chamado. Amém? Então essa foi a aula de hoje. Se você tem alguma dúvida, deixa aí no comentário. E é isso.